Às vezes a gente acha que está pronto para passar no concurso público, quando na realidade a gente não está. Quando eu comecei a estudar para delegado, foi por volta, acho que de 2005, se não me engano, e eu já tinha, acho que estava fechando a faculdade, e eu falei, não, eu vou passar, vou fazer um estudo estratégico ao método mágico, vou fazer um estudo... Mas eu era tão pretensioso que eu quis criar meu método mágico, né? Vou estudar para concurso, e comecei a pegar as provas anteriores de delegado do Rio, fui macetando as provas todas, depois passei para as provas de delegado dos outros estados. Eu tinha resolvido todas as provas de delegado do Brasil que a gente pudesse conseguir encontrar por aí. Que na época não era tão fácil quanto hoje em dia. Não era tão fácil, se a internet não tinha esse acesso que a gente tem hoje, né, de banco de questões, essas coisas todas, que concurso, essas coisas todas, isso não existia na época, né? Então você tinha que comprar livros e resolver questões em livros. Então eu falei, agora não tem como, eu vou passar. Fui fazer a prova, sabia que eu não tinha um amadurecimento de doutrina, de conteúdo jurídico, mas eu falei, tá macetado, né? Já tinha acertado tudo lá na Caixa Econômica Federal, já tinha, né, passado na Caixa Econômica Federal, falei, qualquer coisa eu chuto C. Se der merda eu vou nascer, né? Se der merda eu vou nascer. E fiquei reprovado já na prova objetiva. Por quê? Porque foi uma época, 2006, que os concursos públicos começaram a mudar. Se você pegar provas antigas, você vai falar, pô, essas questões são muito fáceis. Realmente, as provas eram um perfil dogmático diferente, até porque o acesso à informação era diferente na época. A questão de jurisprudência era de difícil acesso, né? Então, quando isso começa a mudar por causa da internet, as provas mudam também, o perfil de prova muda. E aí eu tomei uma lapada que realmente me baqueou. Porque eu tinha a convicção que eu iria passar, ou pelo menos ia avançar de fase, e eu fiquei já na objetiva. Aí eu falei, não, quer saber do negócio? Vou tirar umas férias de estudo, vou fazer outra coisa, né? Não vou mais estudar para delegado, não vou estudar para concurso. E falei, vou fazer uma pós-graduação. Aí fiz uma pós-graduação, lato sensu, depois fiz um mestrado. Falei, vou fazer mestrado. Eu gosto muito de pesquisa, né? E durante o meu mestrado começou esse murmurinho de um novo concurso, Falei, pô, será que eu faço? Será que eu não faço? Coisas que são completamente incompatíveis. Olha o anticoncurseiro aí. Eu sou o anticoncurseiro. Você estava numa vida acadêmica que não tem nada a ver com o concurso. Uma vida acadêmica, fazendo uma pesquisa de mestrado no campo da filosofia, do direito. Porra. Ou seja, coisa de maluco. Não me pergunta porque eu me meti, eu não sei. É pior que eu ia perguntar. Não me pergunta, não tenho a menor ideia. E aí, no meio do mestrado, já com os meus filhos quase nascendo, né, ainda tem esse contexto, eu falei, não, vou tentar novamente. E aí, realmente, eu cheguei a trancar o mestrado durante 6 meses, e aí eu estudava que nem louco. Né? Estudei para a biblioteca e ficava estudando o dia inteiro, eu chegava de noite, continuava estudando, ia dormir, acordava e voltava a estudar. Né? E consegui, nesse período pré-prova, realmente criar um amadurecimento, uma segurança muito maior da época que eu tinha. Em que, em algumas matérias, direito constitucional, que a minha linha do mestrado era no direito constitucional e filosofia, direito constitucional, direito penal, processo penal, eu já dava algumas aulas nessa época, em graduação, né? Aí eu falei, essas matérias aí, vai ser difícil o examinador me reprovar, ele vai ter que se esforçar muito. O meu único medo era medicina legal e direito civil. Né? Então, medicina legal, todo mundo estudava lá no Blanco. Sim, né? Clássico, Todos foram alunos do Blanco. Então eu estudava muito medicina legal com Blanco, na apostila, fazia questões. E direito civil era aquela caixinha de surpresa, né? Porque é muito raro quem faz prova para delegado dominar direito civil, a não ser que a pessoa tenha uma aptidão no direito civil. Então, meu medo era direito civil. Eu falava, por ficar reprovado em direito civil vai ser doído. Porra. Não é? Vai ser doído. E aí eu fiz o quê? Falei, vou tentar desenvolver aqui uma técnica para eu macetar direito civil. Vou resolver o máximo de questões que eu puder de direito civil. Eu não me lembro quantas questões eu resolvi, mas foi com certeza mais de 2.000 questões de direito civil. Caramba, cara, muita coisa. Isso. Mais de 2.000 questões de direito civil. Eu lembro que a minha melhor prova, por incrível que pareça, foi direito civil. Direito civil, eu acho que na objetiva eu gabaritei, não me pergunta como, eu não sei. Na discursiva também eu fui bem, e na oral também eu fui bem. Embora eu não saiba nada de direito civil. Né? Então, foi um estudo estratégico ali para que eu não ficasse no meio do caminho em direito civil. Fiz ali muitas questões,
decorei um pouco de lei seca, né? E na época não cobrava muita jurisprudência e acabei conseguindo, na prova objetiva, que era o meu maior medo, né? Eu conseguia caminhar de forma tranquila. Mas nas outras provas eu fui relativamente bem, não tive maiores problemas, né? E fui para a fase discursiva, que era uma fase mais problemática, né? Porque era a prova de delegado do Rio, ela é uma prova muito cansativa, porque são 3 dias de prova, cada dia 2 disciplinas, né? No meu concurso foram 3 questões para cada disciplina, só que o espaço para resolver as questões, se não me engano, eram 60 ou 70 linhas cada questão. Tem que ter muito conteúdo para descrever isso tudo aí, ó. Você tem que ter conteúdo e você tem que ter, acima de tudo, controle de tempo. Verdade. Porque eram 5 horas de prova. Então marcaram a prova 8 horas da manhã, a entrada 8 horas da manhã, a gente entra para a prova e não sei porquê a prova não estava, eu acho que eles foram rodar a prova ainda, que eles iam selecionar as questões e rodar. Eu sei que a prova foi começar meio-dia. Só que eu, preparado, né, eu sempre fui muito preocupado, ansioso, eu levei comida não, mas levei Lanche, né? lanche, barra de chocolate, barra de cereal, né? Levei ali um piquenique, preparado para que a prova demorasse, só que eu não achei que ia demorar tanto, né? Então tinha gente passando mal, de fome, de nervoso, enfim. Eu sei que o primeiro dia de prova foi assim, extenuante, foi desgastante. Teve gente saindo no primeiro dia de prova falando, não volto amanhã. E realmente a evasão do primeiro para o segundo dia de prova foi muito grande. As questões não foram fáceis, foram questões muito cansativas, né? E que, por incrível que pareça, não exigiram nem tanto conteúdo, mas eram questões que pediam ali várias linhas, posições, e você tinha que realmente se preocupar em construir ali uma resposta em 60, eu acho que eram 60 linhas, se não me engano. Então, primeiro dia penal, processo penal. Segundo dia voltei, né? Falei, eu achei que eu não tinha passado, tô baqueado. Mas vou no segundo dia, não posso fazer feio, não vou faltar. Fui no segundo dia constitucional administrativo, fui também relativa, achei que dava para enganar, que a gente não podia fazer menos que 50% da prova. Aí no terceiro dia, que era o meu maior medo, civil e medicina legal, né? Já tava, fiz a civil e medicina legal e consegui, graças a Deus, passar também nessa fase, chegando à oral. Na oral, como eu já ministrava aula, para mim foi muito mais tranquilo. Para mim, era a fase para mim mais confortável. Dava aula de quem nesse período? Eu dava aula na graduação, eu dava aula de processo penal. Na realidade, eu queria dar aula de direito penal, parte especial. Aí me ofereceram processo penal recursos. Porra. Bom, com pior aí, processo penal recursos, júri, procedimento, ou seja, aquilo que ninguém gosta na faculdade. Mas enfim, eu já ministrava aula, então para mim foi tranquilo nesse ponto. Então eu estava terminando o mestrado, então direito constitucional estava muito afiado, porque o meu mestrado teve essa pegada de direito constitucional. Então a banca de constitucional foi bem confortável para mim. Penal foi uma banca pesada, o perfil da banca na época era um perfil bem dogmático, foi uma banca muito pesada, mas eu também consegui me sair bem. Processo penal também me saí bem. E aí quando chegou em civil, foi a minha última banca. Direito medicina legal fui bem. Quando direito civil, falei, nossa, não pode fazer uma pergunta difícil, não pode sair daquele scriptzinho do básico, porque eu não sabia mais do que o básico. Então sortearam um ponto, nunca vou me esquecer, sortearam um ponto e caiu interpretação constitucional. Opa, interpretação constitucional, interpretação do direito civil constitucional, mole, vou puxar para constitucional. E consegui responder as questões que me perguntaram uma coisinha ou outra de títulos de crédito que eu não sabia, dei uma enganada, e acabei também em direito civil passando, e consegui essa superação aí, que para mim foi uma conquista muito grande, essa aprovação.